Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Linguística. Hoje vamos falar um pouco sobre o funcionalismo. Até aqui no nosso curso a gente tem visto escolas, vertentes da linguística que trabalham com a questão formal da língua, né? Estudam a língua com relação à sua forma, em detrimento da função. O funcionalismo diz respeito àquelas áreas da linguística que estão mais preocupadas com a função da língua, né? Com como a língua se comporta num contexto social situado. E não só isso, eles rejeitam a ideia de separar forma e função ou de isolar a função para estudar uma forma ideal, mas sim entendem a forma e função como intimamente relacionados. É impossível separar a forma de função. Algumas áreas do funcionalismo vão, inclusive, dizer que a forma linguística, né, as formas gramaticais, são derivadas da função comunicativa da língua. Então, o funcionalismo surgiu já nos anos 20, dentro do estruturalismo europeu. Como a gente viu nos vídeos anteriores, o estruturalismo moderno, né, se formou a partir das ideias de Saussure nos anos 1910, e daí ele se desenvolveu na Europa, dando origem a várias escolas europeias e também às escolas norte-americanas, né? Mas desde os anos 20 já existe dentro do estruturalismo essas vertentes que se autodenominavam como funcionalistas. Então, elas têm alguns dos pressupostos do estruturalismo, né, como a função da língua sendo primordialmente de comunicação, mas estão preocupados primordialmente em estudar as relações entre função e forma dentro do sistema linguístico. O funcionalismo, então, está preocupado com a língua enquanto comunicação. A língua não seria um conjunto de regras, né? Uma instância ideal e abstrata, como pregam aí o estruturalismo e o gerativismo, mas sim ela seria resultado das interações entre as pessoas num contexto situado. O que seria um contexto situado? Seria a situação comunicativa, que diz respeito aos papéis sociais das pessoas que estão interagindo, os propósitos comunicativos das pessoas, né, os objetivos das produções linguísticas, o contexto sociocultural, dentre outros fatores. Então, tudo isso faz parte da língua e é, portanto, objeto de estudo da linguística. Enquanto outras vertentes do estruturalismo vão reconhecer a existência desses fatores, elas vão dizer que isso não faz parte da língua, que a língua pode ser abstraída da sua produção situada como um conjunto de regras ideal. Mas o funcionalismo vai dizer não, a língua ela não é esse conjunto de regras, ela é mais ampla do que isso, ela envolve também a situação comunicativa e o contexto. Então a gente pode entender dentro da ideia de função, a gente pode entender função como sendo objetivo mesmo, né? O objetivo de alguém ao dizer algo. Essa é um conceito de função que a gente pode ter dentro do funcionalismo. O funcionalismo, como eu já disse, vai estudar não só aquilo que é interno da língua, mas também o que é externo e, e estuda também a forma como os fatores externos vão influenciar dentro da estrutura da língua. Para o funcionalismo, a língua envolve comunicação, cognição e socialização. Então, ela não é simplesmente uma ferramenta comunicativa, como diz o estruturalismo, nem um fato biológico e cognitivo, como diz o gerativismo. A língua é o resultado da relação entre a socialização, as relações sociais entre as pessoas, a cognição e o propósito comunicativo da língua. Então a gente vai ver mais para frente como que algumas das vertentes funcionalistas vão interpretar esse tripé. Primeiramente, a gente pode citar dentro dos estudos funcionalistas o Círculo de Praga. Como eu já disse numa das aulas anteriores, no começo do século XX se formou essa escola linguística em Praga, né, vindo principalmente de autores russos e tchecos. E dentro da escola de Praga se formou a fonologia. Como eu já disse numa aula anterior, o filósofo Trubetskoy foi um dos precursores da fonologia.
Então, ele propõe um estudo funcional da estrutura linguística que envolve a fonologia. Ao contrário da fonética, que estuda o som, a fonologia vai estudar a função do som dentro de uma língua, dentro de um contexto. E daí vai trazer conceitos funcionais mais estruturais para outras áreas, não só a fonologia, mas também na morfologia e na sintaxe. E daí, dentro de uma perspectiva menos da estrutura interna da língua e mais da função comunicativa dos termos, a gente tem a perspectiva funcional da sentença. Essa aí é uma teoria, né, que foi iniciada por Mathesius já nos anos 20 e vai tentar explicar a diferença funcional entre análises de sentenças, né? Como exemplo, coloquei essas duas sentenças aqui. Eu já li esse livro eu já li. As duas frases são parecidas, né? Se você for fazer uma análise morfossintática ou uma análise semântica dessas frases, você vai perceber que elas são idênticas ou que são muito parecidas, né? E fica difícil de entender qual que é a diferença entre elas, porque o falante vai ouvir isso, ele claramente vai entender que existe uma diferença entre elas. Isso não está no escopo da semântica nem da sintaxe, mas sim da função. Então, daí vem a teoria de tema e rema, né, que vai estudar a estruturação de sentenças com base no tema, que é um dado já conhecido, e o rema. O rema seria uma parte da sentença que possui maior dinamicidade linguística. Então, ela vai geralmente introduzir um elemento novo e ela é o núcleo, né, do objetivo, da função daquela sentença. Então, no primeiro caso, o tema eu já li e o rema esse livro. E no segundo caso, a gente tem esse livro como elemento já conhecido, que é o tema, e o dado novo, né, o foco ali da função comunicativa, que é o eu já li, que é o rema. Daí a gente tem também a Escola de Genebra, né? A Escola de Genebra foi aquela fundada pelos alunos do Saussure, né, na Suíça. E como eu já disse em uma das aulas anteriores, não é porque o Saussure postulou aqueles objetivos da linguística que os linguistas, os seguidores dele, vão obedecer aqueles princípios estritos, né, de estudar apenas a língua e não a fala. Então, dentro da Escola de Genebra, a gente já tem aí, desde o começo, desde os anos 20, o desenvolvimento de uma vertente funcionalista, que tem entre uma das principais contribuições o estudo da estilística. Você já deve ter ouvido falar em estilística, talvez, dentro da teoria literária. Essa é uma área que tem uma certa interrelação com linguística, com literatura, com teoria literária, com filosofia. E dentro da linguística, a gente vai dizer que a estilística funcionalista é o estudo da afetividade dentro da língua. Então, entre as características dos textos, né, da produção linguística, a gente tem o envolvimento de afetividade, a gente tem envolvimento de modalização, tudo isso diz respeito à função, né, não é um dado morfossintático, diz respeito às funções da sentença. E daí esses linguistas da Escola de Genebra também vão se dedicar bastante ao estudo da relação entre língua e fala, porque eles vêm da escola pós-sociriana, né, de Genebra, e eles entendem que a língua não é algo que pode ser separado da fala, dentro do conceito que o Saussure coloca de fala como a produção linguística situada e a língua como uma estrutura abstrata. Então, essa estrutura ela está intimamente relacionada com a produção linguística. E daí tem relações entre língua e fala, e inclusive as relações de uma influenciar a outra. Bom, existem muitas outras escolas funcionalistas, né? Eu coloquei como exemplos aqui a linguística sistêmico-funcional, que já é a minha área, né? E o funcionalismo holandês, a escola de Amsterdã. Então, a linguística sistêmico-funcional, como o nome diz, vai estudar as relações entre sistema e função.
Ela coloca que a língua tem três metafunções principais, né? Que seria a função ideacional, o conteúdo daquilo que é dito, a função interpessoal, que é as relações que se estabelecem entre pessoas na língua, e a função textual, que é como o texto é construído, como o texto é estruturado. E dentro de cada uma dessas funções, teria um método de análise próprio. E essa análise vai misturar esses elementos estruturais com a função e tendo como objetivo final estudar não só aquilo que não só as características da língua, né, mas também como que aquilo influencia e é influenciado para o meio social, para a produção social daquela língua. O funcionalismo holandês ele também traz essa ideia de três esferas de análise, né, dizendo que a análise da língua ela tem que ser morfossintática, semântica e pragmática. Então, esses três tipos de análise são paralelos. E para o funcionalismo holandês, os três estão interrelacionados. É preciso entender não só a função da língua, mas também a característica estrutural da sintaxe dela e o significado. E por fim, a gente tem o funcionalismo americano, que surge primeiramente nos Estados Unidos em oposição ao gerativismo e ao estruturalismo de Bloomfield. E são correntes que se caracterizam principalmente pelo estudo da relação entre discurso e gramática. A gente tem um nome importante aí que foi Talmage Givon, nos anos 70, que traz a ideia de que... Traz não, né? Essa ideia já existia em outras escolas funcionalistas, mas ele vai começar a consolidar uma gramática funcionalista a partir da ideia de que o discurso determina a gramática. Então, o mais importante na língua seria a sua função, e essa função comunicativa, as necessidades comunicativas que as pessoas têm ao usar a língua, é que vão gerar a sintaxe, as regras da língua. Então, função determina forma, né, nessa perspectiva. E daí a gente tem, posteriormente, o desenvolvimento de muitos conceitos importantes para o funcionalismo, e eu resolvi destacar aqui a transitividade e gramaticalização. A transitividade foi melhor estudada por Thompson e Hopper, né? E parte daquela ideia do formalismo de, de transitividade dos verbos, né? A ideia gramatical de que a sentença vai precisar de um determinado complemento ou não. Então, Thompson vai classificar 10 classes de transitividade, variando do mais transitivo para o menos transitivo, ao invés daquela noção de transitivo e intransitivo. E vai se aplicar não só aos verbos, né, mas para a sentença como um todo. Essa sentença é mais ou menos transitiva e os termos, as relações entre os termos vão ser mais ou menos transitivas. E aí fazendo sempre essa interface entre semântica e sintaxe. Já a gramaticalização diz respeito a uma outra categoria formal, que é de termo lexical e termo gramatical. Os termos lexicais, eles têm, o significado deles é ligado a uma entidade no mundo concreto, né? Como, por exemplo, os substantivos e os verbos. Já os termos gramaticais, eles têm um significado que existe apenas dentro da gramática, dentro da própria língua, que seria o caso das preposições e conjunções, por exemplo. E daí o funcionalismo vai dizer que não existe essas categorias absolutas, que os termos vão ser classificados também dentro de um espectro, né, como mais gramaticais ou mais lexicais. E daí a gente tem no Brasil, principalmente a partir dos anos 80, o florescimento do funcionalismo, que vai fazer uma interface aí entre as escolas europeias, né, derivadas do ciclo de Praga, as escolas norte-americanas e a sociolinguística e a psicolinguística. E aí podemos destacar o Rodolfo Hilary, né, que foi um dos fundadores do projeto de descrição da norma culta falada no Brasil e que aplica aí a noção de dinamicidade comunicativa, né, aquelas ideias de tema e rema. Também o Naro vai fazer uma interface entre a sociolinguística
o funcionalismo para descrever a variação linguística no Brasil. Então, dentro da perspectiva funcionalista, as necessidades comunicativas é que vão moldar a língua, criando as variações e criando as mudanças. E por último, Sebastião Votri, também muito importante dentro da ideia da descrição do português brasileiro, vai aplicar as ideias de gramaticalização do funcionalismo norte-americano dentro da descrição da língua falada no Brasil. Essas foram algumas vertentes, né, do funcionalismo, as principais, e daí vale a pena falar também sobre essas relações entre funcionalismo e sociolinguística, entre funcionalismo e psicolinguística. Isso a gente vai retomar nas próximas aulas, né? Falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a noção de discurso também. Essa foi a aula de hoje, tá aqui as referências. Eu sou o Pacífico e até a próxima.